Olá a todos, que Deus abençoe a vida de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o pastor Giovanni e eu estou aqui para trazer uma palavra. E essa palavra é sobre aquele assunto desagradável que muitos de nós já passaram. E um desses momentos agradáveis são aqueles momentos que as pessoas fecham as portas para nós. Quando alguém nos provoca, talvez você que está me assistindo agora já deve ter passado por um momento de discussão na sua vida. Você que já foi agredido, você que já foi tratado mal, você que foi numa loja fazer uma compra, foi tratado mal, ou mesmo você que vende, trabalha com pessoas, já foi agredido verbalmente, tratado mal. E isso é uma coisa que mexe com muita gente. Na maioria das vezes, as brigas, as guerras, as contendas, as discussões, até uma morte é causada por uma discussão. Quando diz o ditado popular aí fora, que quando uma briga para uma briga não começar, um não tem que querer. Agora, quando os dois querem, a briga acaba acontecendo. Eu estou aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 53, que diz assim. Vamos ler a partir do versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante da intrépida resolução de ir para Jerusalém, o nosso Senhor Jesus, né? E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles entrar numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, o Senhor Jesus estava com um propósito e um plano de ir e foi depois para Jerusalém. Só que não dava tempo de chegar lá, então ele entrou numa aldeia de samaritanos, os discípulos foram à frente, reservar um quarto, uma pousada para dormir. E os samaritanos não se davam bem com os judeus, não gostavam dos judeus, porque eles tinham uma rincha, uma desavença, que eles deveriam adorar a Deus no monte. E os israelitas, os judeus, achavam que só deveriam adorar a Deus em Jerusalém, onde ficava o templo. Então, todas aquelas pessoas que estavam com o propósito de ir para Jerusalém, eles não cediam quartos, não alugavam. E por eles desconfiarem e perceberem que eles estavam indo para Jerusalém, eles negaram para o Senhor, para o nosso Senhor Jesus, e os discípulos fecharam as portas, ou melhor dizendo, disseram: aqui nós não alugamos quarto para vocês. Os discípulos ficaram tão revoltados, indignado, que deixou a ira e o ódio entrar no coração. E pediram para o Senhor
se eles poderiam clamar ao Pai, como Elias fez lá no Antigo Testamento, para que Deus mandasse fogo do céu e consumisse, matasse todos queimados. E o Senhor Jesus os repreendeu e disse: que tipo de espírito que vocês receberam? Pois o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, e sim salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, vamos parar um pouquinho aqui e vamos procurar entender o que aconteceu. Eles ficaram com ódio, porque simplesmente eles não alugaram um quarto para o nosso Senhor Jesus. Mas isso não é motivo de nós querermos vingança. Não é porque as coisas não deu certo para nós, não é porque você foi tratado mal, não é porque nós fomos agredidos injustamente por meio de palavras, de ações e atitudes, que nos dá o direito de desejar que a pessoa se dê mal. Porque Jesus disse: qual é o espírito que vocês receberam? Qual foi o espírito que você que está me assistindo recebeu? Foi o espírito de Deus ou o espírito do diabo, de morte? Porque a gente vê isso, cristãos brigando, discutindo, desejando o mal dos outros, amaldiçoando uns aos outros. Que tipo, pastor, de maldição? Desejar que a pessoa se dê mal, que a pessoa perca tudo, que a pessoa morra, que a pessoa perca o ente querido, que a pessoa perca o emprego, que a pessoa adoeça. Não. Qual foi o espírito que nós recebemos quando aceitamos o nosso Senhor Jesus como único Senhor? O Espírito de Deus. A palavra de Deus fala que Deus não tem prazer na morte do pecador, e sim que ele se arrependa e que seja salvo. Então você vê muitos cristãos desejando e querendo a morte dos pecadores. Quando você vê um bandido, um ladrão, um assaltante, roubando uma pessoa, tomando tudo dela, você que já foi roubado e assaltado, você sabe mais ou menos, você sabe o sentimento, o desejo que a pessoa sente na hora. É de acabar com aquela pessoa. É que aquela pessoa se dê mal. Eu já vi muitos cristãos dizendo: é para matar. Esses bandidos tem que matar. Muitas pessoas pensam isso. Não, tem que morrer. Tem que matar mesmo. Tem que sofrer. Por quê? Por que a pessoa sente assim? Porque a pessoa foi injustiçada. Mas é como Jesus disse, que ele não veio destruir as almas dos homens. A Bíblia diz que temos que ser nascido de Deus. Todo aquele que não for nascido de Deus não pode entrar no reino dele. Jesus disse: se alguém te tomar a capa, dê a túnica também. Se alguém te der um tapa, oferece o outro lado. Então, Jesus não veio destruir as almas dos homens, e sim salvá-las. Você que está me assistindo, você já viu muitos testemunhos de pessoas que foram criminosos, que foram bandidos, que foram assassinos, e hoje são verdadeiros homens de Deus. Então, o único que tem o poder de resgatar, de restaurar o ser humano, chama-se o Espírito de Deus. Quando a pessoa se dispõe a buscar a Deus de todo o coração, a pessoa muda. Então, não seja como Filipe, não seja como aqueles 2 apóstolos que desejaram que aqueles homens perdessem a vida porque disseram não para o Senhor Jesus. Você já pensou?
Se todas as pessoas que dissessem não para Jesus morresse, fosse queimada, meu irmão, eu seria o primeiro. Porque muitas vezes na minha vida, antes de conhecer a Cristo, eu disse não para Deus. E muitos agora que estão me assistindo, já disse não para Deus. Por que essas pessoas que estão dizendo não para Deus ainda não tiveram a vida ceifada? Porque o Senhor Jesus, ele veio salvar e não destruir as almas dos homens. Então, fica com essa palavra, deixa Deus tratar o seu coração. Muitos de nós já passamos por muitos momentos difíceis. Já nos estressamos, já ouvimos coisas que na maioria das vezes dá vontade de retribuir da mesma moeda. Então, por que nós não retribuímos da mesma moeda? Porque o Espírito que nós recebemos foi o de Deus, não o do mundo. Então fica na paz, fica com essa palavra e até a próxima palavra do pastor Giovanni, em nome de Jesus.